Fazer cobertura policial, cobrir a área de segurança, não é tarefa simples. Cada vez mais, no mundo imagético, as pessoas querem ver, querem participar, querem gravar, querem ser parte da notícia. E o desafio é gigante para quem atua nessa área. Hoje, aqui nos nossos estúdios, nosso colega de profissão, jornalista, repórter, Kilson Jones, vai contar a dor e a delícia de atuar nas madrugadas, de acompanhar não só a miséria, a escassez, a precariedade, mas também o êxito de operações onde muita coisa está em jogo. Então, eu acho que para fazer essa cobertura policial, para cobrir segurança hoje, você precisa estar informado, você precisa ter fontes e você precisa ter, acima de tudo, o que eu acho que é o diferencial do Kilson Jones, que é ser humanizado. Então, a partir de agora, a gente vai contar a história desse repórter que é um dos meus preferidos da televisão brasileira, porque ele não só está na frente das câmeras, mas ele atua em outras áreas fora das câmeras. E essa é a história, principalmente, que eu quero contar para vocês. Kilson, muito obrigada por estar aqui com a gente. Queria muito contar a tua história para a nossa audiência, para os nossos internautas e telespectadores. Bem-vindo ao Falando Nisso. Gratidão e muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui no Falando Nisso, ainda mais ao seu lado, que eu também sou fã. Kilson, há quanto tempo você está no jornalismo de cobertura policial, nessa área de segurança? Bom, eu venho do entretenimento, como apresentador de shows, grandes shows, Você está falando de que ano aí nessa época? falando de 20 anos atrás. Então, essa voz sua já foi a voz de eventos, né, também. Exatamente, eu apresentei grandes festivais, ganhei algumas vezes como locutor verão, principalmente no ano em que eu apresentei o Bob Sinclair, da música Love Generation, e um evento, grandes eventos no litoral piauiense. Eu venho do entretenimento, né? Formação de bandas, de fazendo, Produção também, montando, envolvido com montando, produção, com tudo. montando shows, produção. Que bacana. E você nasceu em Teresina e migrou, e já caiu nessa área. Quando você começou a trabalhar, você já foi para esse segmento. Bom, eu venho dos meus 12, 13 anos, eu era mirim, né? Eu fui o antigo mirim, que é o aprendiz, o menor Sim. aprendiz. Trabalhei na Hoje Equatorial, né? Mas antes era Cepisa, num programa de 94, né? E fiquei até os 18 anos. A paixão pelo jornalismo, ela vem de diversas maneiras, porque o meu tio, Ronaldo de Sá, eu sempre acompanhei ele nos lugares onde ele frequentava como locutor de rádio. E ter a voz bonita é a marca dessa família? Algumas pessoas têm, têm até a voz, É, acredito exato. eu, que melhor do que a nossa. Não, mas você é a voz, né? Você é o legítimo The Voice. Ah, E você se apaixonou por comunicação e decidiu seguir essa área em que momento? na verdade, foi diante das dificuldades que a periferia, de que a comunidade vinha passando, e eu tive sempre um senso de justiça. E sempre busquei o jornalismo, mas como na minha época era um pouco mais complicado, devido que a televisão sempre, tradicionalmente, vinha numa pegada de rosto bonito e etc. Eram os chamados padrões da Eram época, os né? padrões da época, então eu recebi muitos nãos. E só de uma pessoa foram praticamente 40 nãos. É Então, assim, isso mesmo? foi me deixando um pouco esse sonho, mas buscando outras vertentes, inclusive no rádio. Um evento no Blue Tree, não me recordo agora o ano, o Cabrini veio, a Teresina, e depois que todo mundo saiu, eu consegui entrar nesse evento da Universidade Federal do Piauí, e aí eu consegui falar com o Cabrini, ele foi até uma área lá de bebidas do hotel, e eu consegui me aproximar dele, e ele disse: garoto, eu comecei no rádio, no 15 de Piracicaba, sou torcedor, e a sua voz é o rádio. A grande escola é o rádio. E aí eu comecei a esquecer televisão e fui pro rádio. Migrou para o rádio. É impressionante como o rádio ele é um celeiro de revelações, não é, Kilson? Com certeza. Grandes nomes,
Outro dia eu estava vendo o Cid Moreira falar Contando no a último história dele, documentário né? dele, o que o rádio proporcionou. E aqui na Meio Norte, a Meio Norte acabou abraçando e fazendo essa convergência do rádio com a TV. Porque a gente tem muita gente do rádio que está na TV hoje e que são pessoas de sucesso absoluto, de audiências em grandes escalas. Né? Você é um desses nomes. Fico feliz. E aí, como você começou na televisão? Como foi esse começo? Bom, na televisão, quando eu migrei, quando eu fui convidado para trabalhar no Grupo Meio Norte, na Rádio Meio Norte FM. E aqui, com a ajuda do Yeltsin, Sim. eu já conheci o Yeltsin desde Parnaíba, uma amizade que já vem de muitos anos. Mas em determinado momento, eu fui até a residência do Yeltsin e lá a gente conversou. Ele disse, por uma questão de gratidão, por você ser um cara leal e sempre gostar de televisão, eu vou tentar, em nome da minha filha, a filha dele tinha uns Sim, hoje uma moça, né? 4 anos. Ele disse, olha, em nome da minha filha, ela entrou, né? Em nome da minha filha, um dia você... Ela sabe que ela é sua madrinha? Acredito que sim. Você um dia vai trabalhar na Rede Mil Norte. E aí foi como você E aí foi começou. como esse convite surgiu. E aí eu estou aqui no Grupo Mil Norte há 10 anos. Há 10 anos. Agora, assim, você escolheu a cobertura policial e do segmento de segurança, ou isso terminou chegando até você por conta do perfil do programa do Yeltsin? Por conta do perfil do programa do Yeltsin, ele deu inicialmente, Uhum. nós tínhamos o Sombra, o Mesquita, como Sombra, né? Sim. É o videomaker, a gente faz uma narração do que vai acontecendo ali, do que a gente está vendo. E depois o Chico, que era o 190, conhecido como 190, não tinha uma revelação do nome. Sim. E o meu, Yeltsin, deu como Voz de Trovão, que ficou durante muito tempo. Né? Como Voz de Trovão. Como Mas Voz de hoje Trovão. E nós você... tivemos também o Coyote e outros Outros, repórteres sim, com essas nomenclaturas, codinomes, né, com codinomes. esses apelidos. Mas você é o Kilson Jones já faz tempo. Já há um bom tempo. Eu acredito que como Voz de Trovão ficou uns 3 anos, 2, 3 anos. E aí depois você assumiu e você foi para a frente do vídeo e começou a fazer as coberturas. Exatamente. Eu comecei a me apresentar na frente do vídeo, acredito que uns 2 anos depois. E o repórter das madrugadas. O repórter das madrugadas. Não é fácil. Imagino. Queria conhecer essa história. Como é a narrativa de quem trabalha na madrugada cobrindo a área que você cobre hoje na área de segurança, a área policial? Bem complexo. Porque a gente mostra na televisão apenas acredito eu, que menos de 1% do que acontece nas comunidades. A comunidade ela é muito maior do que a gente imagina. Muitas vezes isso é retratado de uma maneira muito discriminatória. Sim. Mas, segundo dados do Data Favela, 423 favelas no Brasil inteiro. Nós tivemos agora 4 de novembro, o dia da favela, e as favelas, as 423 favelas, de acordo com a pesquisa do Data Favela, mostra que as favelas movimentaram cerca de 200 bilhões de reais por ano. E a importância do papel da mulher nessa história, porque elas quem dominam principalmente esse negócio na periferia, nas comunidades, no Brasil inteiro. Inclusive, na área de empreendedorismo, a mulher também passou a ser protagonista. Ela é protagonista não só do empreendedorismo esse legalizado, como do crime também, né? Muitas mulheres estão no front, né? As mulheres cada vez mais estão entrando no crime, para as facções criminosas, devido à vida que seus companheiros estão proporcionando a elas. Os seus companheiros estão sendo presos, muitos deles até assassinados, e elas acabam assumindo esse papel de protagonista no crime também.
As suas fontes são, basicamente, a gente percebe claramente no teu trabalho, são as pessoas que moram nessas comunidades, né? Bom, pelo trânsito que eu tenho nessas comunidades, se eu for esperar a polícia me ligar, eles estão envolvidos naquela prisão, naquela situação, e eles não têm o tempo para me avisar. Então eu procuro muitas das minhas matérias, desse conteúdo que eu apresento na TV, ele é fruto de um trabalho até muitas vezes de investigação. Nós tivemos recentemente a morte de um cabeleireiro que foi assassinado, foi espancado até a morte, mas antes ele foi socorrido e mostramos com exclusividade. Chegamos nesse papel de investigação, é um trabalho com pessoas da comunidade da Vila da Paz, conseguimos encontrar esse cabeleireiro em um grotão, a polícia foi acionada, assim também como o SAMU. E ele foi resgatado. Ele foi resgatado ainda com vida, mas infelizmente ele acabou não resistindo e 24 horas depois ele veio a falecer. Qual foi o caso mais chocante, assim, que mais te tocou, que você cobriu nesse tempo em que você faz esse tipo de cobertura Ao policial? longo do tempo, eu sempre falo que a próxima matéria é a que provavelmente vai me impactar, mas até o momento eu não consegui encontrar um fato que tenha me chocado tanto como a da Eloá. Uma menina de aproximadamente 5 anos, ou na época, no assentamento 17 de março, na zona sul de Teresina, aconteceu um grande incêndio, onde várias casas foram incendiadas e essa criança, a família desesperada, muitos familiares conseguiram escapar, a família acreditava até que a criança tivesse saído de dentro de casa, mas ela procurou um lugar que ela acreditava que aquele espaço fosse realmente um lugar que ela pudesse estar protegida, entre a cama, o fogão e do lado um botijão. Ali ela, infelizmente, morreu carbonizada. E o mais triste foi acompanhar tudo isso de perto, Maia, porque ali eu vi o silêncio de quase 60 pessoas ao tocar, e eu tive essa também situação. Isso mexe assim um pouco comigo, porque... Sim, imagino. E aí coloquei umas luvas e ajudei também o pessoal do IML a colocar ela num carrinho de mão, o corpo carbonizado, num carrinho de mão, o que para levar até o carro do IML. Era a única forma de levar. Era a única forma que se tinha de levar. Como que isso te impacta? Porque assim, você está contando o caso da Eloá, outro dia um irmão, né, que foi acusado de matar a irmã, né? Eu vi, é uma matéria que eu acho que você também, que deve ter sido difícil para você, né? Bom, Delicado. é muito delicado porque, assim, esse foi um caso que aconteceu em Pedro II, um professor, irmão de uma advogada. Ele contou uma história, eu consegui uma entrevista exclusiva com ele. Dizendo que não tinha nada a ver. Nada a ver. E a história ela teve um outro rumo diante da entrevista que ele deu. A família toda envolvida, né? Ele envolveu toda a família numa história contada por ele, inicialmente numa reportagem que eu insistia, porque eu notava, sempre no momento que eu estava conversando com ele, que havia algo mais, porque ele olhava muito para as mãos. E eu comecei a ter um outro direcionamento nas perguntas. Nossa. E aí, diante de algumas conversas que tivemos com o delegado Bareta, essas investigações, elas se aprofundaram e rapidamente, em seguida, ele foi preso. Você teve já uma situação em que você teve um extremo medo? Porque, assim, eu imagino que ser repórter de madrugada, na área de segurança, não é? Um repórter policial, você já deve ter passado por muitas situações delicadas. Ou inúmeras. Quanto à questão de medo... Todo dia. Todo dia, mas assim, eu me recordo de muitas situações, né? Você trabalha com colete à prova de bala?
Hoje não. Mas você já trabalhou com Já criança. em determinada situação, eu trabalhei. Eu me envolvi numa situação de medo onde o que parecia. Eu lembro de uma frase de um coronel que eu me empolguei com uma determinada matéria. Ele disse: calma, deixa eu falar uma coisa para você. Não se apaixone por nenhuma ocorrência. Quando você se apaixona por uma ocorrência, no final vai dar M. E foi nessa história. Seria uma trama perfeita, uma prisão perfeita, quando de repente eu estava envolvido no meio de um tiroteio entre polícia Um e fogo criminosos, cruzado. no fogo cruzado. Isso aconteceu na região do Grande Seu e foi ali que eu não tinha mais para onde correr e como você está no meio de um fogo cruzado, fica um pouco mais delicado. Como é que foi a cobertura policial na área de segurança durante a pandemia? Aconteceram novas ocorrências, perfis diferentes de ocorrências? Como era que você atuava nesse período? Bom, eu atuava sempre nas ruas, sempre acompanhando a polícia militar, A a gente polícia estava em civil, casa fazendo os estúdios que a gente construía e você na rua. na rua. Na Rede Mil Norte, os dois repórteres que estiveram nas ruas durante toda a pandemia, na rua literalmente, eu e o Ivan Lima, Sim. que a gente se revezava nos plantões. E isso era em real time, essa história. Então, as ocorrências mais comuns durante o período da pandemia foram as raves, menores, regado a muito álcool, droga, Na cidade inteira, na porque tinha cidade, muita festa acontecendo. na cidade inteira. Não tinha um isolamento aparente. A gente saía na rua, a gente tinha a impressão que tinha um isolamento. Mas a gente sabe que as festas não pararam de acontecer em todas as cidades, né? Exatamente, muitos acidentes. E também foi um período, de acordo com aquilo que eu li e o que eu vivenciei, na prática ali, olhando, observando as ocorrências, foi um período de muita agressão doméstica, porque era o que eu observava que as pessoas estavam consumindo muito, mas muito bebida alcoólica. E aí chegava em casa, É, era aquelas lives sim, que estava acontecendo, mas que muita gente em casa consumindo bebida alcoólica. E as ocorrências eram dessa natureza, de agressão doméstica, casais que não se entendiam. Eu costumo dizer que aquele que não se separou na pandemia não se separa mais, porque eles tiveram um período total de turbulento, né? E quando turbulência, juntava a bebida com tudo, então, na tua área de cobertura era agressão. era agressão. Muitas agressões e acidentes, principalmente com entregadores, os famosos delivery, porque eles saíram das periferias, isso em todo o Brasil. Qual foi a área de emprego que mais cresceu na pandemia? O delivery. Porque quem eram aquelas pessoas que entregavam, que chegavam nos condomínios de luxo, isso no Brasil inteiro. Sim. Pessoas da periferia com uma motocicleta que se cadastravam no aplicativo e que ia para a Uma luta. condição totalmente precária. Uma condição totalmente precária. E aí nessa entrega, nessa correria de chegar para fazer um pouco mais de dinheiro, acontecia Os os acidentes. acidentes. É incrível isso. Eu lembro claramente, eu já comentei isso aqui, porque o que eu vou contar agora virou uma pauta do Falando Nisso. Eu estava em casa dormindo agora, esse ano, e meu telefone toca, né, eu recebo uma mensagem por volta de 5h30, 6 horas da manhã. Eu sou muito atenta ao meu telefone, né, por causa da minha família, filha, enfim. Quem é mãe não dorme. Acorda a cada 1 hora ou a cada meia hora e olha o celular, e também porque nós somos jornalistas, né? Então, assim, a gente já tem o hábito, para a gente isso é parte da nossa rotina. E uma mensagem do Kilson me chamou a atenção. Ele disse que estava no IML, eu contei essa história aqui para vocês, trouxe um especialista numa rede de proteção à vida, né? E ele estava muito impressionado com a quantidade de casos de suicídio em Teresina. E ele me pediu para abordar esse assunto.
Quem me conhece sabe que eu passei durante 8 anos estudando, pesquisando, porque nós tínhamos aqui na Meio Norte um grupo que tratava desse assunto, de comunicação, de psicólogos, de advogados, muita gente envolvida e que a gente virou uma referência no Brasil. Eu, inclusive, fui para Brasília, numa audiência pública no Congresso Nacional, falar sobre esse grupo que existia aqui, quais as iniciativas e como tinha sido a nossa experiência durante tanto tempo fazendo essas mediações, né, e esses alcances diante do impacto da questão do suicídio no nosso estado e na nossa cidade. E a ligação e a mensagem do Kilson me deixou muito sensibilizada, a gente abordou esse assunto, porque é uma das coisas que você observa, né, dentro das coberturas. Qual é a página que a gente está hoje quando o assunto é suicídio, Kilson? Bom, primeiro que é uma pauta, como bem você falou, muito delicada. Muito delicado. Tanto que a gente abordou a questão da rede de proteção, de como procurar ajuda. E que para falar dessa situação tem que ter autoridade, conhecimento, cuidado, porque não é fácil. Mas eu, como repórter policial, durante a pandemia, não. Mas pós-pandemia, eu passei a observar que estava havendo um fenômeno. E que esse fenômeno não era mostrado, não era falado, e que me causou muito espanto e medo, porque eu não sabia como abordar essa situação. E teve um mês, que foi o mês que eu cheguei a ligar para você, me recordo bem, foi o mês de maio. O mês de maio foi um mês que teve o maior número de casos. O maior número de casos, e que para os repórteres que faz esse tipo de cobertura policial, ficamos sem palavras, porque não podemos noticiar da forma... Sim, não pode dar detalhes, não deve, né? Mas a gente chegava e começava a conversar com alguns parentes. E eu notei uma coisa, que sempre era o lado afetivo, de pessoas que perderam parentes, pessoas que adoeceram durante o período da pandemia, e que essas pessoas, a maioria delas, se recusavam de fazer um tratamento ou de buscar ajuda. E o que mais me chamava, ou que me chamou a atenção, foi o número de jovens. E quando eu vi uma jovem de 14 anos, eu me sentei no banco do IML e ali me juntei muito cedinho, que foi o dia que eu liguei para você. E foi tipo como eu encontrei, lembrei que eu tinha visto você comentar isso em algum lugar. Eu disse, da minha sensibilidade, eu não tenho autoridade, mas a Maia pode falar sobre isso. A Maia pode levantar essa questão com muito profissionalismo, com muito cuidado, como você sempre cuidou. E eu apenas relatei aquela dor, não só minha, mas de profissionais do IML, de todos os repórteres que faz esse tipo de cobertura policial. Isso não pode ser invisibilizado, né? E aí isso me leva a uma outra pergunta. Como que você, de tanto fazer essas coberturas que são diárias, na madrugada, em horários diferentes, que são recorrentes, como que você faz para você não se desumanizar? Como que você consegue não naturalizar as coisas? Porque, assim, todo dia você lida com situações extremas. Você passa por medo, você precisa ter coragem. E como foi que você desenvolveu esse olhar que é absolutamente humano? Bom, esse olhar que você fala de humanizado, ele vem das questões que eu sempre vivi, de amigos que já cometeram vários tipos de, tanto assassinar alguém, como perder a própria vida. E
morar numa região onde a única saída que eu tenho é ter o senso de justiça, mas com um olhar, como eu diria para você, sensibilidade, de respeitar a história de cada um, E ter uma percepção clara sobre o contexto do daquilo. contexto daquilo. E eu nunca saí, eu nunca cheguei numa pauta para ser só uma pauta. Ela tem que estar dentro de um contexto. E mesmo não fazendo esse tipo de cobertura, pessoas que perderam a própria vida dessa forma, eu conversava com parentes. E eu comecei a notar que sempre era a mesma história. É muito recorrente, né, e muito preocupante, que não pode ser invisibilizado. E a gente abordou esse assunto aqui, nós trouxemos uma especialista, é um assunto que até depois eu percebi que a gente precisa ficar colocando na pauta de formas diferentes. Né? Então eu passei 8 anos estudando isso, imersa nisso. Teve um dia que eu falei, não, eu vou parar um pouco e vou tentar fazer uma atuação de um outro modo, não como pesquisadora, mas como jornalista. E aí eu queria saber de você, hoje a gente vive num mundo mais do que nunca muito imagético, e as pessoas amam as histórias, né? Amam os detalhes. A audiência policial, ela é uma audiência garantida de pautas policiais. As pessoas acompanham, ela sendo sensacionalista ou não, ela sendo humanizada ou não, as pessoas olham aquilo ali, mas tem uma tendência hoje, que se mostra a tendência, das pessoas não quererem mais acessar conteúdos de violência. Qual é a tua percepção e a tua análise disso? Bom, eu sempre quando o crime acontece, um crime, a pessoa sendo assassinada, acontece geralmente na periferia, nas comunidades, ele tem uma repercussão ainda maior, porque todo mundo hoje tem um celular na mão. E aí é onde mora o perigo. Não parte hoje mais da imprensa policial o sensacionalismo pelo sensacionalismo, mas por pessoas que vão para essa cena Mediatizam, cobrem tudo. e vão cobrir esse tipo de situação e começam a espalhar nas redes sociais. Isso faz com que isso transforme num show dentro de uma comunidade. E nessa onda toda envolve praticamente todo mundo. É polícia, aparece A a família, o família, amigo, o amigo, enfim, quem mandou fazer o serviço, todo mundo. todo Você mundo. me falou nos bastidores de um caso de um repórter que ele terminou alcançando muita visibilidade, muita audiência, foi até eleito, né? Eleito Porque ele deputado. mostrava outra percepção do crime. Exatamente, porque se você chegar, tem várias situações quando você chega num homicídio. Por exemplo, é humorista, tem a pessoa que está namorando, se beijando, tem o que A está pessoa que está filmando, chorando, que está desesperada. chorando. É, na verdade, um grande, Tem o curioso, o fofoqueiro. curioso fofoqueiro que chega, que aumenta. Até o assassino está lá, muitas vezes. A polícia tem, de todas as formas, A algumas inteligência para perceber, né? imagens, Em onde ela identifica. e através de imagens já foram detectados aí vários criminosos que foram para a cena do crime. E são os que mais falam. Pergunta como foi, quem viu, quem não viu, muitas vezes da entrevista. Você já entrevistou Já. muitos Um caso que assassinos. aconteceu, um caso que A gente aconteceu, ri, gente, porque assim, é doentio, né? A pessoa cometer um crime, ir para a cena do crime e ainda dar entrevista com detalhes. exatamente um crime que aconteceu do lado da Vila Operária, né, da igreja da Vila Operária, na madrugada, um rapaz matou um morador em situação de rua, e aí ele ficou lá, voltou novamente quando a imprensa, eu cheguei às 4 da manhã lá, e ele falou, naturalmente, rapaz, foi uma pessoa que passou aí, eles tiveram uma briga, estavam bebendo, Ele uma narrou o que bebedeira, aconteceu. narrou o que aconteceu, E depois foi identificado que tinha sido ele. tinha sido ele. Agora, Kilson, a tua história de vida, antes de encerrar a entrevista, voltada para empreendedorismo social. A gente vê o Kilson no Yelcast,
né? Onde vocês... Que dupla, hein? Quarto maior podcast do Brasil. Que dupla, né? Ali vocês combinam tudo? Nada. Vocês sentam e dizem, bora conversar com o povo. Contar a história de vida, enaltecer a história de vida do convidado. E aí, agora eu acho engraçado os cortes, né? Porque outro dia o Silas veio aqui me dar uma entrevista, ele disse que o corte que vocês fizeram foi só o corte que não era para ser feito. Bom, aí... Ele falou rindo, né? Ele falou, rapaz, aquilo são dois especialistas em arrancar coisas de você. Bom, aí essa parte já fica com o Yeltsin e toda então, a mas equipe. Ele falou elogiando, não foi dizer aquilo ali são duas potências, entendeu? Eles arrancam mesmo, vão naquele jeitinho, contar a história de vida, vem aqui que eu vou lhe contar a história de vida. Por isso que é esse sucesso nacional, né? Ou dupla. Mas você é envolvido com empreendedorismo social. Você é envolvido é um modo ameno de dizer. Você é totalmente imerso dentro de empreendedorismo social. Qual é a tua ligação com CUFA, Central Única das Favelas? Como que você atua nessa área? Bom, você é um ativista dessa área? Sou ativista social, empreendedor social. Esse ano nós fizemos 4 feiras, cursos. Nós fizemos um curso, Mãos que Falam, o Instituto Manduladino, que é o que eu pertenço há 15 anos. Você sabia disso, Cleiton? Que tem como presidente o Marcelo Freitas, e eu agora passo a ser presidente internacional da Manduladino. Estamos nesse processo de evolução, onde nós já temos contato com 5 representantes de países diferentes, e agora em janeiro de 2024, a gente oficialmente lança a Manduladino Internacional. E esse trabalho que a gente vem fazendo, um dos últimos, foi o curso Mãos que Falam. Para você ter uma ideia, apenas 10 pessoas desistiram do curso, de 1.000 inscritos. É todo voltado para empreendedorismo. Mãos que Falam, nós detectamos que havia uma necessidade de pessoas ter um curso de Libra. Então, Mãos que Falam era voltado a Libras. Exatamente, para que você possa, pelo menos, entender, numa forma de socorro, que as pessoas, às vezes, quer pedir uma pessoa, quer pelo menos entender o que aquele... O que a pessoa está em perigo, a pessoa precisa de ajuda, a pessoa precisa de voz. Exatamente, e nós tivemos, pelo menos, 10 médicos que participaram do Mãos que Falam, advogados, profissionais de vendas. E para você ter uma ideia, sabe quanto custa hoje a hora de quem trabalha com isso? De quem trabalha com isso? R$300. Nós temos em Teresina uma referência que é o Mário Augusto. Sim. Né? Intérprete de Libras. E que ele vai para audiências do Tribunal de Justiça, ele vai para médicos com pacientes. As histórias são engraçadíssimas. Eu já entrevistei o Mário várias vezes, já fiz um talk show no Senac, quando eu fui líder mundial da criatividade escolhida aqui no Piauí, eu chamei para conversar com ele. Você conhece o Mário Augusto? Mário. É incrível, incrível. Uma história de vida fantástica. Agora, você começou esse envolvimento com o empreendedorismo social quando? O empreendedorismo social, eu estou envolvido há 15 anos. Nossa! Hip hop, grafite. Nós fizemos um movimento muito grande na época que o Firmino abraçou. Ele foi lá também, fez o grafite dele no viaduto. Sim, eu lembro disso. Da Higino Cunha, o viaduto da Higino Cunha, ele também, o muro da Secretaria da Juventude também. Um movimento super organizado. Então, a gente já vem dessa época, né? Com o Marcelo, com o Gil, e a gente representava a CUFA, Central Única das Favelas. A minha ligação com a CUFA foi que o Gil era presidente estadual e eu presidente municipal. Até bem pouco tempo, durante a pandemia, nós entregamos só no Piauí 55.000 toneladas de alimentos. E veio gente da CUFA Nacional para acompanhar? Sim, o CEO, o Celso Ataíde, fundador. Que é seu amigo, inclusive. Que é meu amigo, grande abraço, Celso. Sou fã. Que trabalho fantástico, né? Que o Celso faz. E agora com a Favela Road. Mas nós temos equipes que hoje representam a CUFA no Piauí. Nós continuamos onde nós estamos há 15 anos, que é, na verdade, a Manduladino, que a gente segue nesse processo de internacionalização
da Mandoladinho. E tem um público específico? É um público de comunidades, mas de jovens, mulheres? Vocês, qual é o dado de vocês? Como que vocês trabalham isso? Bom, nós somos, na verdade, uma incubadora de projetos, né? Para esse ano a gente finaliza com dois, com mais duas feiras, mas a gente já, de janeiro em diante, nós montamos o Fala Comunidade, que na verdade é uma espécie de data favela, onde nós vamos pesquisar em loco com pessoas da comunidade que vão fazer tipo de pesquisas, seja ela comercial ou Vão colher dados, né? colher dados, porque assim, a gente fazer quer saber uma foto de quem são essas pessoas, né? quantas pessoas escovam os dentes na região da Santa Maria da Coadipe. Quantas pessoas estão na escola? Quantas pessoas estão na escola? Quantas pessoas estão na escola e trabalhando? Quantas pessoas são são adotadas? Aí nós tivemos uma pesquisa recente, inclusive falamos para o secretário de Educação a respeito das crianças fora da escola, de famílias de religião de matrizes africanas. 80% dessas crianças estão fora da escola. Por quê? Bullying, as falta de conhecimento. As famílias começaram a se expor mais, mostrar nas redes sociais, no Instagram, qual é a sua religião, e isso o preconceito vem junto também, e essas crianças vêm sofrendo muito bullying. Quantas comunidades nós temos em Teresina hoje? Nós temos comunidades, nós temos para mais de 200 comunidades. Se você for pensar na região da Santa Maria da Coadipe, nós temos o quê? Nós temos 170 mil habitantes, com várias comunidades diferentes. Santa Maria da Coadipe, Santa Maria da Vassoura, Dilma Rousseff. E aí, a zona norte da cidade é que concentra o maior número de comunidades? A Zona Norte? A zona norte? Sim, porque a gente transfere para uma zona rural também, que fica inserido dentro da capital. Tinha um dado que ele era divulgado antes, que eu não sei se existe ainda, onde eles divulgavam os bairros mais perigosos de Teresina. Isso não é feito? Que defina bairro perigoso. Eu acredito que o bairro perigoso, eu não eu acho que isso termina maneira. Construindo estigmas. Era isso, nisso que eu queria chegar. Por isso que eu falei, defina bairro perigoso. Né? Porque assim, eu acredito que o crime... teve um dado do IPEA que eu vi, a gente já está encerrando, estou falando aqui para a produção, porque conversar com o Kilson é muito bom. Teve um dado do IPEA que eu acessei tem uns 2 ou 3 anos, que dizia que a cada 10 homicídios que aconteciam no Brasil, 8 tinham envolvimento com crime. Então, a leitura que eu fiz desse dado se você se envolve com crime em alguma escala, muito provavelmente vai dar ruim para você, né? Aí 2 não, 2 eram diferentes, não tinham a ver com crime. Às vezes eram aleatórios, aí eles dão várias justificativas, né? Eu estou fazendo isso para fazer conexão Sim. com crime, comunidade, bairro perigoso, porque eu acho que o mundo se tornou perigoso e o crime ele se apresenta com várias faces, né? Ele se modifica. Se você notar, nós temos o Parque Vitória. Acredito eu que um dos bairros mais violentos. Mas lá não tem quadra de esporte, lá não tem um assistencialismo tão forte, as ruas acidentadas, de difícil acesso. Esgoto a céu aberto. Esgoto a céu aberto. Muitas sem vezes, escola, sem equipamento urbano, sem praça, sem quadra. Como diz o Preto Quedé, fala que a mãe tem que sair de casa cedo para trabalhar e deixa o filho com o vizinho. O vizinho também não tem muito o que comer. E a gente vive, Maia, hoje num momento de insegurança alimentar muito grande, que o governo atual tem feito esse trabalho, porque antes estava muito complicado. Eu acho, para encerrar, primeiro dizer que eu tenho certeza que se o que ele está falando aqui é novidade para a gente que é colega de trabalho dele, desse ativismo e desse empreendedorismo social, dessa forma tão relevante, imagino para a maioria das pessoas que segue, que acompanha, que vê o IELcast, que vê o Kilson na TV Meio Norte, enfim, que vê o Kilson nessas coberturas, sendo repórter da madrugada ou repórter dessa área, né? Porque ele não tem hora para trabalhar, acho que ele nem dorme. E nem dormir. Mas, assim, é uma surpresa. Eu acho que você poderia desenvolver
uma série de vídeos com a tua percepção, juntando o empreendedorismo social com a tua percepção humanizada de como o crime acontece. Acho que seria uma grande série. Oh, Acho que seria uma websérie incrível, né? De juntar as duas coisas. Porque, assim, o repórter que é policial da madrugada, ele não está separado do empreendedor social. Ele não está separado do ativista social. Você é uma pessoa só, você entende? Nós somos uma pessoa só. E agora eu estou entendendo de onde nasce a tua percepção humanizada. Por mais que a notícia seja ruim, e como é difícil a escolha sobre que recorte fazer na hora de um crime, na hora que se perde alguém, na hora de um contexto absolutamente adverso. Em todos os contextos de crime, eles têm muitos personagens, muitas histórias para contar e muita diversidade. você falou tudo, mas não fez a pergunta. Eu sei que está terminando, mas não fez a pergunta que muita gente me faz. Qual é? Você já foi processado? Alguém te ameaçou? Já? Não. Pois é, eu imaginava que não. Porque a ameaça não vem de quem é preso. A ameaça é de quem é sustentado por essa rede. Que ela se retroalimenta, né? Se retroalimenta. Aí a gente tem casos famosos no Brasil de repórteres policiais que foram apagados. Foi queima de arquivo total. Que, tipo, encheu tanto o saco, no sentido, defina o que é encher o saco, investigou tanto, fez tanto o trabalho dele. Né? Tem um repórter da Globo, Tim Lopes, né? Que foi simplesmente apagado. Então, queima de arquivo. Você detém muitas informações que podem te tornar vulnerável para uma queima de arquivo? Sim. Então, você não foi processado, mas você é ameaçado. Não ameaçado porque eu não cheguei a revelar nenhuma dessas informações que eu tenho. Porque você é inteligente. Inteligente. Bom, é assim, eu não estou dizendo que não revelar, é o trabalho dele, entende? São as fontes dele, e as fontes estão dentro das comunidades. Então, assim, ele tem que aprender a lidar com essas situações que são limite, né? Todo dia, né? Pelo menos eu sempre pergunto no final, deixei de perguntar alguma coisa e você mesmo disse. Obrigada, obrigada, querido. Obrigado. Parabéns pelo profissional que você é. Eu vou para um breve intervalo comercial, não sai daí de jeito nenhum que ainda tem falando nisso, acredite. Até já.